E aí, pessoal? Bom, vamos então hoje começar a nossa aula. E o tema da nossa. Bom, como sempre, primeiro, antes de mais nada, se vocês precisarem responder tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem colocar aqui no nosso slide, usando a hashtag complexo, ou usar aqui esse QR Code para acessar. E que eu vou estar de olho nas dúvidas aqui no cantinho. E hoje o tema da nossa aula vai ser uma introdução ao Vue.js. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas. Nós vamos falar sobre a diferença entre multi-page applications e single-page applications, sobre server-side rendering e client-side rendering, falar um pouquinho sobre o JavaScript no navegador, o Vue.js no browser e o ciclo de vida dos componentes do Vue. Mais tarde, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre a parte do... nós vamos falar um pouquinho de algumas features mais avançadas sobre o Vue, né? E a nossa aula de quinta-feira, que nossa próxima aula vai ser dedicada ainda mais a falar de outros assuntos que vão ser importantes para o nosso futuro projeto aqui do curso. Então vamos lá. Primeiro, já começando com as coisas quebradas aqui. Que maravilha. Espera aí, gente. Ok. Correção ao vivo, como nas melhores palestras. Sempre. Agora sim. Bom, então, o que é multi-page application? Né, para a gente começar essa nossa discussão sobre Vue. Então, multi-page application é um nome mais moderno que foi dado para o que hoje em dia a gente chamaria das nossas aplicações web tradicionais. O que eu quero dizer com tradicionais? Né? Aquela aplicação web que você pensa, ou pelo menos era atual se fazer, eu acho que agora em 2021 já é muito mais comum discutir sobre como a gente vai falar sobre Vue agora, mas antigamente era muito mais comum que se a gente fosse pensar em fazer um sistema web, nosso sistema web ele era um servidor que ficava implementado em algum tipo de linguagem de programação, pode ser qual linguagem você quiser, desde um PHP tradicional até uma coisa escrita com Java, com Rails e Ruby, ou escrita com Python, qualquer linguagem que seja. E a gente usava essa aplicação escrita numa linguagem de programação específica para implementar um sistema web onde você criava páginas dinamicamente. Né? Então, você tinha esse tal desse servidor HTTP, que esse servidor HTTP entregava diferentes páginas conforme o nosso caminho acessado. O servidor, ele tanto podia ser uma coisa já meio pronta, né? Como vocês talvez já tenham ouvido falar, servidor Apache, por exemplo, né? O Apache tinha um serviço que você colocava páginas HTML, CSS e JavaScript estáticas ali e ele conseguia serviço para você, usando o protocolo HTTP. Mas, se você queria uma coisa dinâmica, que é em geral que entra nessas multi-page applications, uma coisa que tinha login, uma coisa que tem uma página de usuário diferente, seja o que for, você usava um desses servidores HTTP escrito em alguma linguagem de programação para montar essas suas páginas dinâmicas. Em geral, os frameworks e bibliotecas feitos para você criar esse servidor HTTP, eles utilizam esse server-side rendering, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para construir esse conteúdo dinâmico no servidor, então do lado do back-end, não do front-end do seu sistema, usando, em geral, uma arquitetura MVC, Model View Component, que é um padrão arquitetural, um estilo arquitetural aí muito comum para você construir aplicações web, baseado na ideia de fazer sua aplicação web em camadas, onde você dividia em ter uma camada de visualização, sua camada de view, uma camada intermediária, chamada de controllers, e uma camada de representação para objetos e entidades e abstrações que você precisa para manter no seu sistema, que é a camada de modelo, que em geral era mapeada de alguma maneira para um banco de dados, por vezes relacional.
que a gente tem de exemplos de servidores que ajudam a gente a fazer multi-page applications? Tem o Rails, que eu já citei aí, que foi escrito na linguagem Ruby. Tem o Django, que é também bem famoso, escrito na linguagem Python. Laravel, que é um dos frameworks um pouco mais modernos, mas escrito em PHP. Tem o Spring, que o Spring Boot e relacionados aí, que são escritos em Java. Né? Então aqui é só para citar alguns nomes de algumas desses frameworks tradicionais, por assim dizer, que serviam para fazer multi-page application. Né? Então, essa é a primeira característica. Nessa web mais tradicional, a gente sempre tinha o uso dessas ferramentas para criar essas aplicações, onde a aplicação era composta de múltiplas páginas, e muitas dessas páginas tinham conteúdo dinâmico, isto é, conteúdo customizado. O equivalente de você entrar na sua página do Facebook, você tem seu perfil, no perfil aparece conteúdo para você. Né? Então, o que esses servidores faziam é que você acessava se identificando como seu usuário e ele gerava aquela página HTML exclusivo para você, colocando esse conteúdo dinamicamente do lado do servidor. Aqui que é o tal do Single Page Application, ou SPA, que se popularizou aí nos últimos anos dentro da web. As SPAs são essas aplicações web consideradas mais modernas, onde agora a gente continua tendo um servidor HTTP, a gente ainda tem um back-end que vai entregar coisas para a gente, mas esse servidor HTTP ele vai entregar uma única página HTML para todos os caminhos acessados. Isso é uma coisa que é meio contra-intuitiva, né? Você fala, pô, mas por que eu vou por que eu vou ter o interesse de entregar uma única página HTML? Né? E a ideia desses caras é que eles estão mudando, em vez da gente querer agora fazer HTML customizado para diferentes usuários do meu sistema, conteúdo dinâmico, eu agora quero fazer com que a maior parte desse trabalho feito para customizar a sua experiência seja feito no browser. Então, os frameworks e bibliotecas que existem para ajudar a fazer esse tipo de single page application, eles são baseados em client-side rendering, né? Então, na ideia que você deveria construir o seu conteúdo do lado do cliente. Então, isso trabalho é feito no navegador, e em geral, esses caras usam um tipo de arquitetura chamado MVVM, que é uma coisa parecida com MVC, mas que significa Model View Model. Uma ideia muito parecida, ainda 3 camadas, mas a camada de representação disso fica toda do lado do navegador, implementado com JavaScript. Só um instantinho. Isso, e perguntar aqui, né, se o que fica dinâmico são os dados que o front-end consome. De fato, os dados ainda variam de pessoa para pessoa se você está tentando implementar uma coisa dinâmica. A questão é que agora eu só quero que eu te sirva HTML uma vez e vai ficar sob responsabilidade das ferramentas, bibliotecas que a gente usa do lado do browser, renderizar elas para a gente. E aí a gente tem alguns exemplos de coisas que permitem a gente fazer single page applications. Tem o Angular, tem o React, tem o Vue, que são os caras mais famosos aí, possivelmente, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu citei aqui o Svelte, mas o Svelte, tipo, apesar dele estar mais desse lado das aplicações modernas, ele não serve exatamente para fazer client-side rendering da maneira como eu estou falando aqui. Depois eu posso, se vocês tiverem curiosidade, citar um pouco mais do que é o caso dele. Né? Tem Preact, Inferno, alguns outros frameworks de JavaScript, tem um monte. Tem até uma piada que as pessoas fazem dizendo que tem um monte, né? Mas várias opções aí para a gente mexer conseguir criar as nossas single page applications. Então, o que vale notar dessa parte da single page application é essa doideira de que eu não estou servindo para você cada rota que você entra, sabe? Se você entrar no /user número 1, /user número 2, eu não tenho HTMLs diferentes para eles. Toda vez que eu entrar no seu site, eu te dou um HTML. E saber mudar o conteúdo que tem ali é feito tudo do lado do JavaScript no próprio navegador. Tem consequências, pontos positivos e negativos de fazer cada uma dessas coisas. Nas multi-page applications, em geral, você tem mais trabalho do lado do servidor, só que o que implica que, em geral, é mais rápido para você servir as páginas, porque a página que você serve para a pessoa ela é customizada, mas você potencialmente pode estar trafegando mais dados, né? Porque você não está só mandando o dado que é necessário para passar aquela página. Você está mandando
um conjunto grande de páginas HTMLs e recursos, imagens, seja o que for, toda vez que você servir uma página diferente. E tem aquele efeito tradicional que a gente estava acostumado a ver em sites mais clássicos, assim, mesmo se você entrar na Wikipedia, por exemplo, que você clica no site e o site recarrega ao mudar de uma página para outra. Por quê? Porque tem um delay. O site fica aquela tela branca, né, enquanto você está mudando, porque ao sair de uma página para outra, você tem que ir até o servidor para buscar a página nova que você está tentando acessar. Na Single Page Application é diferente. Teoricamente, ao enviar na sua primeira request, você já tem, tipo, do lado do cliente, tudo que seria necessário para ele renderizar qualquer página. Faltam os dados. Claro, os dados são dinâmicos. Mas ele já tem toda a informação para saber montar aquela página. Então você pode tentar prover uma experiência mais suave para o usuário que está tentando utilizar aquilo. Em contrapartida, para você enviar pela primeira vez todo o conteúdo da sua SPA, é mais pesado. Agora, então, né, falando de vantagens e desvantagens, a Multipage Application tem maior processamento do servidor, ela ajuda a gente a fazer mais Search Engine Optimization, também conhecida aí como uma coisa chamada SEO, porque robôs indexadores de sites como o Google, por exemplo, os buscadores daí, né, eles têm acesso direto ao HTML ao entrar numa página, né. As páginas, elas podem precisar de JavaScript no navegador para melhorar a UX, isso aí, beleza, né, e elas precisam ser entregues por um servidor HTTP. Enquanto do lado das SPAs, o maior processamento acontece no navegador. É mais complexo de você fazer esse tal desse SEO aí, porque a sua página, como ela tem que, quando acontece de ir lá um bot e ele pedir para a sua página ser carregada, né, o JavaScript leva um tempo para conseguir servir a sua página completa. Então isso alterou um pouco esse fluxo que o pessoal que implementa essas engines de busca costumava fazer. Antigamente, basicamente era você criar esse robozinho que batia numa rota específica, captava o dado e deixava isso salvo. Enquanto do lado da SPA, não. Teoricamente, você acessa uma rota diferente e ele fica na mesma página. Então, quando é que ele vai saber se veio conteúdo novo, o conteúdo está certo ou não? Então, tem alguns truques que o pessoal tem que fazer para lidar com isso. A própria Google teve que mudar um pouco a forma como ela indexava páginas para lidar com isso. As páginas elas podem precisar de renderização prévia no servidor, então tem uns truques de renderização prévia que também, se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar um pouco mais de como isso funciona, né? E, né, as páginas têm uma vantagem que elas podem ser entregues por uma CDN, uma Content Delivery Network, né? Então, se a gente fizesse comparação de novo, Multipage Application precisa muito do servidor, Single Page Application, a maior parte do trabalho está no navegador, SEO é mais fácil na multipage do que na single page. A multipage, apesar de fazer trabalho no servidor, não se isenta de ter que usar JavaScript, porque JavaScript ainda é o que é utilizado para dar dinamismo ao que a gente está criando, enquanto na single page application ainda pode ser que você precisa de algum trabalho do lado do servidor para renderização, para conseguir garantir aí que você consiga funcionar bem com coisas para busca, né? E toda multipage application necessariamente precisa de um servidor. Agora, a single page application, como tudo está do lado do browser, consegue deixar o conteúdo no browser, e aí você tem esses sites aí, esses tais desses CDNs, que conseguem servir para a gente todo o conteúdo, sem você necessariamente precisar ter um servidor de back-end, um container rodando, uma coisa toda dessa maneira. Bom, vamos falar um pouquinho então do JavaScript no navegador, relembrar algumas coisinhas que o João citou para a gente na última aula, né? Então, o JavaScript é a nossa linguagem aí que permite a modificação dinâmica da HTML e CSS, todo mundo já está acostumado, é uma das linguagens mais usadas no mundo hoje em dia, né? Ele pode ser inserido de forma interna ou externa dentro do nosso HTML, de um jeito que é similar ao CSS. Né? Então aqui eu tenho um esqueletão aqui de um documento HTML, o documento tem o head e tem o body, e o JavaScript ele pode ser colocado tanto dentro do head diretamente, né? Então você vem aqui entre uma tag script, coloca código escrito em JavaScript, ou você pode carregar ele usando, por exemplo, um script.js e aponta usando esse atributo source que você colocaria nessa tag. Né? E
ele pode ser inserido, então, de forma interna e externa, e ele pode ser inserido no head ou no body, que a diferença entre essas duas coisas é que ele altera quando o seu script é executado. Se você coloca no head, o que acontece é que o seu JavaScript ele vai executar antes do conteúdo da página carregar. Às vezes isso pode ser útil, porque pode ser que você queira dinamicamente, via JavaScript, programar alguma coisa que deveria estar disponível para o primeiro carregamento, a primeira pintura da sua página. Quando você vai e o browser lê o DOM, lê a estrutura de dados que é criada a partir aqui das tags HTML que existem no body, e ele precisa de alguma coisa a mais para ser feita aí. Então, nesse caso, você coloca JavaScript no head. Em todos os outros casos, em geral, é mais útil você colocar o JavaScript no body, porque isso garante que esse JavaScript vai ser avaliado depois que a estrutura do HTML é feita. Então, se você precisa de algum HTML para manipular o seu DOM, para manipular esta árvore aqui, você, em geral, coloca ele dentro do seu body. E aí, tipo, eu falei um pouquinho disso tudo aqui, só pra gente, tipo, agora que a gente vai citar um pouco do view, eu vou mostrar um pouco para vocês view colocado dentro do HTML. Então, essa tag aqui também tá errada, eu também vou fazer aqui um edit ao vivo já para deixar isso direto. Vamos falar sobre o view. O view, ele é um projeto de código aberto que foi criado pelo Evan You. Né? O Evan You, ele é um desenvolvedor. Se não me engano, a origem dele, eu acho que ele é chinês e americano, alguma coisa desse tipo, não me recordo exatamente. Mas eu lembro que ele é oriental, motivo, inclusive, pelo qual o Vue é bastante adotado por várias empresas chinesas. E existe até um documentário que vocês podem acessar nesse link aqui, bem legal, que conta um pouco da história de como o Vue foi criado e evoluído. Né? Ele é um framework JavaScript que ele foi criado para adicionar dinamismo às páginas web. Né? E ele foi fortemente inspirado no Angular, na versão 1. O Evan You trabalhou por um tempo na Google e ele trabalhou no time que mexeu com esse Angular da versão 1, que é diferente do Angular. Hoje em dia, esse Angular versão 1 costuma ser chamado de Angular JS, que é diferente do Angular que a gente tem por aí. Né? Ele foi baseado nesse Angular para manipulação de HTML e CSS, e no React, que é essa outra biblioteca aí, bastante famosa, criada pelo Facebook, né, para implementação da parte interna e de bibliotecas auxiliares que o Vue tem, que eu vou citar mais para frente um pouquinho sobre ela. Né? E o legal do Vue, o motivo pelo qual a gente resolve ensinar sobre Vue nesse curso, é que o Vue ele tem uma curva de aprendizado baixa. Né? Baixa porque, como vocês vão ver daqui a pouco, ele tem algumas coisas que facilitam a gente pensar na HTML, CSS e JavaScript tradicional, e a documentação dele é super bem escrita, que é outro ponto super positivo. Né? E está disponível aí no vuejs.org. Vocês podem ler depois, tem tutoriais super bons sobre isso. O Vue atualmente está na sua versão 3, que foi lançada eu não me recordo em que momento, mas foi lançada no ano passado. E é considerado aí um dos 3 grandes, né, frameworks para você criar coisas em JavaScript, né, junto com Angular e com React. Né. Agora, eu vou começar a dar para vocês alguns exemplos de códigos do Vue. Para a segunda parte da aula, depois, eu vou tentar ver se eu mostro para vocês os exemplinhos mais ao vivo. Né. Então, o Vue ele é conhecido como um framework progressivo, porque ele pode ser utilizado dentro do HTML puro. E o código do framework ele precisa ser incluído no head para você disponibilizar a classe Vue para ser utilizada dentro do seu código. E essa instância Vue você cria, ele se ancora em algum elemento do seu HTML para manipular o DOM. Então, por que eu citei a minha tag script? Porque aqui eu estou usando o script em 2 pontos. Eu estou usando um script dentro do head, que significa que é uma coisa que eu vou querer carregar a priori. Nesse caso aqui, eu estou colocando essa tag script, usando o atributo source, que eu tinha mostrado. Então, é um JavaScript externo, que está no head, vai ser carregado antes de fazer qualquer coisa no body, onde eu estou carregando a partir aqui de um CDN. Lembra que você tem o CDN, um dos sites aí especializado em servir HTML, CSS, JavaScript. Ele está servindo para mim esse Vue. Tem instruções lá no site do Vue para você fazer uma coisa desse tipo.
E aí, quando eu coloco o view dessa maneira, eu consigo vir aqui, escrever um HTML e colocar dentro da minha tag script código que vai estar relacionado ao view. Aqui o que eu estou fazendo é que eu estou criando um app, instanciando a partir dessa classe view. Dentro da classe view, eu estou passando um único atributo para a instância dessa classe, né, que está aqui entre o abre chaves e o fecha chaves, onde eu estou passando, portanto, né, um objeto JSON aqui dentro, né, que ele tem dois campos. Ele tem o campo L, que é o campo elemento, que está indicando aqui com esse hashtag um elemento que existe dentro do body, no caso essa div aqui de ID app, por isso o hashtag diz que é a div de ID app, que eu estou ancorando a minha instância do view, e eu estou colocando esse campo data, onde nesse campo data eu estou dizendo aqui, olha, eu vou querer colocar um dado chamado mensagem, escrito hello view. E aí, o interessante do view é que o view permite que a gente, tipo, pegue coisas que estão nesse campo data e injete aqui dentro do conteúdo que eu tenho dentro dessa minha tag, que eu ancorei a minha instância. Então, se eu vier aqui dentro dessa minha div de ID app e colocar com essa notação do bigode aqui, o abre chaves, fecha chaves, esse message, o que o view vai fazer é que ele vai injetar o texto hello view aqui dentro. Então, vocês podem olhar como esse primeiro exemplo de view aqui, como um jeito complicado de você colocar o texto hello view dentro do seu HTML. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho sobre como é que a gente consegue fazer coisas mais poderosas usando isso. Mas essa é uma das coisas muito legais que o Vue provê para a gente. Então o Vue traz para a gente a capacidade de eu começar a usar esse framework, começar a usar as funcionalidades dele dentro do próprio HTML. Aqui eu poderia fazer um arquivo index.html, servir ele, copiar esse código e ele vai funcionar. Eu não precisei adicionar nada novo, não precisei fazer arquivos novos, não precisei fazer nada. Só fui no meu HTML conseguir colocar um negócio. É um aspecto progressivo que o Vue tanto vende. Passar aqui para a próxima. Então, o Vue, ele permite a gente gerar HTML com um JavaScript utilizando diferentes propriedades. Por exemplo, uma coisa legal que a gente pode usar é o v-for. Né? O v-for, como a gente pode imaginar, ele ajuda a gente a fazer um for dentro do nosso código. Né? Então, aqui em cima, vamos imaginar que eu estou querendo criar uma lista com o meu HTML. Né? O que eu posso fazer diferente? Pô, se eu tivesse que fazer uma lista com múltiplos itens, eu teria que escrever manualmente cada um dos LIs que eu preciso para aquele HTML. Usando esse tal desse v-for que o Vue tem, ele me permite vir aqui nesse campo data, criar um objeto de itens, que é uma lista aqui que tem abacate, banana, maçã, mamão, e eu fazer uma espécie de for aqui em cima, onde eu vou criar múltiplas tags LI dinamicamente. Né? Essas propriedades elas podem ter alteradas pelo Vue, usando esse tal desse vbind que tem aqui, pode ser apropriado como 2 pontos property, né? E o data, ele tem os dados cujo ciclo de vida é gerenciado pelo Vue. Né? Então, uma coisa especial que a gente tem que fazer quando a gente usa esse tal desse v-for é que a gente precisa ter esse atributo especial aqui chamado key. Por quê? O key ajuda o Vue lá por baixo dos panos a organizar, saber quem é cada um dos itens da sua lista. Depois, tipo, vocês podem ler na documentação mais sobre por que tem esse key. Mas o ponto importante é que se eu quero que esse key seja dinâmico e o conteúdo dele seja um desses 4 nomezinhos que eu tenho aqui, eu tenho que fazer esse tal desse vbind, onde com esse vbind eu vou botar os 2 pontos key aqui e conseguir colocar esse negócio. De onde vem esse fruits no v-for? O fruits que tem no v-for deveria ser o nome do items que está aqui, que está errado. Porque o nome está confundido, então mais um quick edit aqui. Isso aqui deveria estar. Fruits. Prontinho. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho no campo data o meu fruits, e aqui eu estou fazendo basicamente, para quem já programou em Python, alguma linguagem desse tipo, né? É basicamente um for each, né? Então, eu estou criando essa variável aqui local fruit, que está disponível, e eu posso usar ela de 2 maneiras. Eu tanto posso colocar esse conteúdo dentro aqui do meu HTML, então dentro do LI, o texto que vai aparecer nele é esse fruit, ou eu posso fazer aqui o vbind, e com o vbind eu vou fazer com que o conteúdo do campo key seja fruit dinamicamente. Né? Isso
esse vBind cookie pode parecer meio artificial nesse exemplo específico, porque o key não vai aparecer, é mais um metadado que você precisa colocar no vFor, mas a gente tem a opção de usar isso também para em outros atributos onde você tem coisas úteis para fazer isso. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma imagem, eu podia querer colocar uma imagem, múltiplas imagens, né? Eu podia querer colocar legendas diferentes, alts diferentes para cada um dos itens da imagem. E aí eu poderia fazer isso também usando o negócio, mas para colocar legendas diferentes a partir de uma dessas listas que eu colocaria no campo data, eu teria que usar o vBind. Né? O pessoal perguntou aqui se o script sempre deve seguir o div no HTML, né? Ou ele pode ser separado em outros divs que não utilizem desse script específico. Cada instância do view que eu estou colocando aqui, ela vai afetar tudo que está ancorado nesse cara para baixo. Então, se você quisesse ter múltiplas áreas diferentes sendo instanciadas por múltiplos instâncias de view diferentes, beleza, você pode fazer isso. Mas, teoricamente, tudo que eu quiser que seja gerenciado por esse app que eu criei aqui, tem que estar dentro desse div de ID app. Se eu tivesse outro cara, ele seria gerenciado por outro, e é como se fossem duas aplicações view completamente distintas, separadas, sem interferência uma com a outra. Bom, vamos lá então para mais uns exemplos, né? Então, o view também permite que a gente manipule fazendo algumas lógicas mais simples, tipo fazer aqui um v-if. Alguém perguntou aqui se o button tá certo. Não, o button está errado. Mais um live edit aqui. É uma coisa que não deve estar. Vocês estão bons de olho e eu sei que vocês estão prestando atenção. Essa é a parte boa, gente. Então, uma outra forma de fazer alguma coisa interessante aqui é, por exemplo, usar um VIF. Né? E o VIF, como vocês podem imaginar, é um exemplo bem simples. Né? Ele basicamente permite a gente ver se a coisa está disponível ou não. Né? E outra coisa interessante que o Vue fornece para a gente são eventos. Né? Então, eventos são coisas que a gente pode associar dentro da nossa instância do Vue, usando métodos que podem alterar dados em data. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem esse div aqui em cima, que ele mostra uma mensagem secreta, e essa mensagem secreta, ele tem esse VIF, tal, com nosso active. Aqui eu tenho na minha instância do Vue, o campo data, eu tenho um active, e o meu active está true. Então, se ele está true, aqui ele está mostrando para a gente a mensagem secreta. Agora, o que eu gostaria? Eu gostaria de clicar um botão que toda vez que eu clico no botão, ele pode mostrar ou apagar o segredo. Por exemplo, eu acabei de reparar aqui que o segredo estava escrito errado. Então, a gente pode criar ou apagar o nosso segredo. Só que o que a gente gostaria de fazer? Toda vez que eu clicasse no botão, eu gostaria de mostrar, apagar, mostrar, apagar. Quando eu clico num botão no JavaScript, o JavaScript, que o browser, que é um tipo de sistema baseado em eventos, né, ele dispara um evento relacionado ao clique que você fez, que é esse evento do clique. É normal, do JS puro mesmo, ele ter uma forma de você associar uma função quando você faz um tipo de atividade, por exemplo, um clique. Né? Então você pode associar uma função qualquer. Para o Vue, para você usar, aproveitar esse negócio, você tem esse tal desse Vion aqui, que pode ser também abreviado com uma arroba. Eu particularmente até prefiro, em vez de colocar esse Vion aqui, você bota uma arroba click, né, que parece que, tipo, você leria em inglês como @click. Então, ao clicar, você faz alguma coisa. Né? Mas quando você coloca esse Vion aqui com o click, você escreve aqui um conteúdo nele, onde esse nome que você coloca aqui do lado desse click é um método, certo? Um método que está aqui nesse campo methods, dentro do campo do Vue, onde você pode manipular qualquer coisa que você tiver dentro do seu campo, dentro do seu... dentro da sua estrutura, dentro do seu objeto data. Né? Então, dentro do objeto data, você pode manipular, por exemplo, esse active, essa variável booleana que eu tenho aqui. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o active mudar de valor. Se ele era true, ele fica falso. Se ele era falso, ele vira true. E assim sucessivamente. Mas só tem um pequeno porém. Ao fazer essa modificação, eu tenho que botar o this antes dele. This é uma coisa também que é padrão, que existe no JavaScript, em particular quando você está fazendo orientação a objetos no JavaScript.
E, desse jeito, quando você clicar nesse toggle, ou quando essa função toggle for disparada, ela vai mudar o valor. E aqui é onde a gente começa a ver um pouco da magia que existe dentro de você usar uma coisa como view. Porque o que vai acontecer é que quando eu clicar nesse meu botão toggle, sim, não, ele vai mudar as coisas que a gente tem aqui para esse active ficar ativo, desativo, ativo, desativo. E aí, graças ao VIF, o VIF vai fazer com que o div apareça, desapareça, apareça, desapareça. E aí isso é uma coisa interessante, porque isso significa, então, que eu tenho um dado aqui, esse meu dado ele está sendo manipulado por essa função, e assim que o valor desse dado é alterado, a aparência do meu site se reflete. O que é uma coisa muito poderosa, que é a graça da gente estar usando uma ferramenta dessas. A gente está usando uma ferramenta dessas justamente para ter essa capacidade de, quando necessário, você mostrar e desmostrar alguma coisa. Gerar esse dinamismo do seu site. E mais um exemplinho de código que vocês também podem testar aí no browser de vocês, funcionar. Aqui eu ocultei a parte do head, que vocês devem colocar também, mas funciona. Então a gente aprendeu um pouquinho sobre V4, a gente aprendeu um pouquinho sobre VIF, né? Duas das estruturas mais populares que a gente tem aí para fazer coisas interessantes, né? Vamos ver um pouquinho agora sobre esse negócio. Então o Vue tem suporte a esse comportamento que eu falei, né? Que é uma coisa chamada de two-way data binding, né? Então ele permite que a gente tenha a possibilidade de alterar e ler o mesmo dado gerenciado pelo Vue, né? E para fazer explicitamente, né, tanto a parte de alteração quanto o uso, você tem a propriedade chamada de vModel. Então, aqui, por exemplo, eu teria um campo input. Esse campo input é um campo de entrada de texto, tem um button de novo. Obrigado por perceberem, pessoal. Eu tenho aqui esse meu campo de input, e no meu campo de input, a gente sabe que eu posso colocar o tipo dele, por exemplo, tipo texto, e eu tenho um vModel, que ele, por exemplo, mostra para a gente uma mensagem qualquer. Né? Esse message que eu tenho aqui é meio que o texto padrão que estaria aparecendo. E aí eu criei um parágrafo, onde no parágrafo eu vou colocar esse lowercase message que eu tenho aqui. Né? O que vai ser esse lowercase message? Né? Eu tanto consigo fazer, graças ao campo input, fazer com que o conteúdo dessa mensagem que eu tenho aqui embaixo mude conforme eu digitar. Então, conforme eu for digitando nisso, o que vai ter aqui dentro desse message vai mudar. Quanto o que vai aparecer nesse parágrafo aqui, eu criei basicamente um atributo derivado a partir do meu message. Então, esse lowercase message que eu criei aqui, né, ele é uma função, porque ele também vai ser implementado com uma função, nesse caso, uma função que vai retornar o valor da mensagem com lowercase. Mas o Computed tem essa coisa interessante que toda vez que o message mudar, o campo Computed, a partir do qual ele deriva, também muda junto. Então, se eu for lá no campo de texto e escrever ASDF, o Computed vai escrever para mim ASDF. Se eu escrever ASDF all caps, o campo Computed também vai escrever ASDF, só que minúsculo, porque a função está fazendo uma transformação no dado para mim. Né? Então, mais duas coisas interessantes que a gente tem no Vue. A gente tem a opção de fazer um vModel, que esse vModel ele permite que eu altere tanto a escrita quanto a leitura de um campo, nesse caso aqui o meu campo mensagem, feita com esse input de texto, e também eu tenho os campos computados, onde os campos computados têm valores derivados de outros pontos, de outros campos, né? E eles, em geral, é uma computação que acontece de maneira lazy, né? Então, esse campo só é alterado quando o dado de origem é alterado. Aí eu mudei o message, o lowercase message vai mudar junto, e assim sucessivamente. Então, mais duas coisas interessantes que o Vue trouxe para a gente. Aqui, a gente tem um exemplinho um pouquinho mais complicado, porque por mais que seja interessante a gente fazer esses elementos que eu mostrei aqui, e vocês podem imaginar, já tendo experiência com programação, que se a gente sabe fazer for, se a gente sabe fazer if, se a gente sabe fazer alterações desse tipo, dá para fazer muita coisa interessante. Só que o difícil não é só fazer coisas interessantes. Será que a gente tem alguma coisa equivalente, é tipo uma função? Né? Então, como é que eu consigo reutilizar comportamento? É aí que entram os componentes. Né? Então, a principal abstração do Vue, né, que serve para reutilizar trechos de código HTML, CSS e JavaScript, são esses tais desses componentes.
E, em geral, a gente consegue ver as nossas páginas como hierarquias de componentes. Então, se eu olhar esse meu exemplo aqui do lado, por exemplo, eu resolvi criar um componente especial chamado segredo, onde esse componente especial ele vai receber uma mensagem e ele vai implementar aquele comportamento que eu mostrei lá do VIF, né? Então, isso aqui está feito de uma maneira bem manual. Eu criei uma aplicação Vue aqui que está associada com o app. Vocês estão vendo aqui, diferente dos outros casos que eu fiz, né? Não coloquei nem data nem computed nele. Eu só fui e coloquei dizendo que o Vue está gerenciando toda essa parte aqui. Aí eu fui e adicionei agora para mim um Vue.component, onde eu disse que eu estou criando um componente Vue que eu vou chamar de segredo. E aí esse segredo que eu coloquei, eu também criei aqui um objeto entre abre e fecha chaves, né? Onde eu passei para ele alguma coisa. Primeiro, eu passei esse props, onde esse props aqui é como se fosse tipo um parâmetro, um atributo que eu quero receber nessa tag especial que eu estou criando. Então, o Vue Component me criou uma tag especial que eu chamei de secret, onde ela tem um atributo chamado message, aqui disponível, que eu setei com esse campo props. E aí eu vou colocar um template dentro dela, onde o template é basicamente código que eu quero que seja representado quando eu coloco esse segredo. Então vocês podem imaginar que isso aqui é tipo uma macro, tipo uma coisa que eu substituo, né? Uma espécie de chamada de função, o que é racionalizar para vocês dessa maneira. Né? Então, onde eu coloquei secret message, na verdade eu vou implementar esse código aqui. Tem o código do VIF e aquele código do V1 que a gente tinha mostrado. Né? Eu tenho um campo data, onde nesse campo data eu tenho esse meu cara ativo, e eu tenho aquele meu método toggle que a gente tinha colocado. Tem uma diferença importante. Estão vendo que aqui o campo data não é mais um objeto único, como ele era antes no exemplo do VIF. Ele é agora, para mim, uma função que retorna esse objeto. Por que eu tenho que fazer isso dentro do componente? Porque para fins do componente, o componente tem essa possibilidade de... Ele precisa conseguir fabricar cópias do campo data. Só desse jeito com que ele faz com que eu possa criar duas instâncias separadas do secret, não uma instância só. Então é meio que uma regrinha que vocês podem só tipo gravar assim, tipo, em geral eu tenho que criar uma função data, não só um campo data. Né? Então eu consigo fazer os componentes, como estão aqui, né? A minha página ela pode ser vista como uma hierarquia de componentes, que nem aqui eu criei o meu app como 2 secrets desse caso, né? E os componentes eles aceitam esses tais, esses props, que são como esses atributos especiais aqui, que eles podem ser passados do componente pai para o componente filho. Então, o meu componente div aqui é onde eu coloco o meu campo secret, e no secret eu estou colocando aqui. Aqui está hard-coded. Mas, da mesma maneira como vocês viram em outros casos, eu poderia começar a fazer coisas mais complicadas e colocar aqui. Então, vocês podem pensar que nesse caso específico aqui que a gente tem, né, o que eu acabei fazendo? Estou criando o meu campo secret como se ele fosse uma função. E essa função associa um trecho de HTML, e se tivesse CSS aqui, o CSS também correspondente a ele, e também que tem funcionalidade feita. Vocês podem imaginar com uma coisa dessas que dá para criar muita coisa poderosa. Se eu quisesse criar um formulário HTML genérico, eu conseguiria criar ele e colocar inteligência nele, um comportamento mais complicado usando o Vue. Se eu quisesse ir criar um formulário que não apenas faz isso, mas também valida o dado que está sendo recebido de entrada, você poderia fazer essa validação implementada usando o Vue. Né? Então, isso é muito poderoso também, e outra abstração que a gente tem. Então, até agora a gente viu um pouco sobre for, a gente viu um pouco sobre VIF, a gente viu um pouco sobre aqueles eventos que tinha lá o Vion, a gente viu um pouco sobre o vbind, que serve para a gente poder alterar os atributos, a gente viu sobre o vmodel, que serve tanto para alterar, ler e escrever um certo campo, como a gente viu lá no input, e a gente tem esses componentes agora que permitem pegar todos esses caras e tornar eles reutilizáveis. Então, no Vue, em geral, todos os componentes que a gente cria, eles têm um ciclo de vida, que é administrado pelo framework, que está representado aqui por essas imagenzinhas que eu tirei da documentação do próprio Vue, que vem lá em particular da documentação em português dele, né?
Cada etapa desse ciclo permite que a gente associe o que são chamados de life cycle hooks, né? Então, ganchos de ciclo de vida ao componente, que são métodos especiais que são executados naquele ponto específico em que eles estão associados. E aí eu trouxe aqui um destaque para o mounted e para o updated, né? Então, o que vocês podem pensar que são esses negócios? Se eu quero, por exemplo, fazer alguma coisa quando aquele componente é renderizado, antes que ele seja renderizado, eu posso ir e colocar um trecho de código associado ao mounted. Se eu quero fazer alguma coisa toda vez que existe uma interação acontecendo com o componente, eu posso implementar isso como um método que vai ser, como uma função que vai ser associado ao updated, né? Isso aqui é particularmente útil, vocês podem pensar, que o componente aqui do Vue, para fazer uma analogia com outra coisa, né? É como se fosse uma classe, certo? Então, uma classe de orientação a objetos, de uma linguagem qualquer aí que vocês têm, onde os props são meio como se fossem atributos que você passa no construtor, né? Os métodos são como se fossem métodos que você tem, os computed são como se fossem getters, o seu campo data é como se você tivesse declarado atributos ali na parte superior do seu da sua função, né? Então tem várias dessas construções aqui, tem uma analogia bem forte com essa parte da orientação a objeto. E esses lifecycle hooks, eles são equivalentes a você poder fazer uma coisa no construtor, no destrutor, em diferentes pontos da vida de um objeto, que é de um componente do Vue, né? Então esses objetos em geral, eles têm uma parte de criação, eles são criados, tem essa parte de montagem, que é quando eles são associados ao DOM da página, e tem uma hora que eles são destruídos quando eles saem de vista. E claro, eles também são atualizados com o passar do tempo. Aqui eu estou passando rapidamente sobre essa parte. Essas coisas aqui dos ciclos de vida são muito úteis também, em casos que você tem que puxar dados, fazer coisas desse tipo. E fica a dica para vocês também irem lerem com mais profundidade da documentação do Vue, que também é muito completa sobre toda essa parte. Bom, então isso aqui é o que eu queria trazer para a nossa primeira parte da aula, né? E depois na segunda parte da aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre... Beleza, a gente viu um pouquinho sobre como é que fazer isso aqui no browser, mas você faz as coisas no browser de verdade? Não. Você usa outras estruturas e a gente vai ver isso mais no segundo pedaço. Bom, vou deixar aqui registrado a nossa frequência e vou interromper a gravação.